Então, meus queridos, na aula número 2 sobre governança de TI, nós estamos falando nós estamos falando aqui da base para ser o CIO, ou chefe executivo da TI, né? Tem alguns que estão trocando para CTIO, CIO, CITO, desculpa, que em inglês é IT virado, né? É invertido. Então nós paramos aqui nos erros mais comuns, tá? Que era exatamente o quê? Elaborar um plano só com o pessoal da TI, tentar fazer tudo de uma única vez, você tem que planejar e implantar um item por vez. Então, o mais comum a gente vai ver aí logo lá no material número 5 sobre ITIL. É uma das que eu gosto de começar por aquela, porque é o seguinte, tu começa a ter os tickets. Né? Na primeira aula eu mostrei para vocês os tickets aqui do Instituto Federal, né? Que é o que? Tudo o que acontece na TI, você ter registrado. Uma vez que você já deu uma solução, o próprio sistema de ticket acaba te dizendo, olha, faça tal coisa, faça tal procedimento que você resolve. Assim como a gente estava conversando aqui com o Pedro, o OBS não estava querendo capturar, apesar de eu colocar, foi só clicar em propriedades, não fiz nada, cliquei em propriedades, ok, ele funcionou. Né? Coisas quando você está usando o Windows, né? É sempre assim. Opa, chegou mais alguém. Vamos liberar mais uma pessoa. Eu tenho que maximizar a tela. E aí eu consigo clicar em pessoas e permitir. Maravilha. Voltando para cá. Então, como eu estava falando, pessoal, é muito comum esses erros de tentar implantar tudo. Não faça isso. Faça só o essencial. Então, o modelo não deve ser baseado em uma única tecnologia. Você pode usar várias ferramentas e você vai ter que construir um conforme a cultura de cada empresa. Então, a estruturação tem o quê? Não é uma nova onda, tem vários modelos, a gente vai ver os principais modelos que eu comentei para vocês. É o ITIL para a área de serviços e monitoramento dos serviços, e o COBIT, e também o MPS-BR, que é uma derivação do CMMI que vocês devem ter visto em engenharia de software, só que é uma versão brasileira para o gerenciamento do software. Né? Então não tente inventar a roda, copie dos outros, visite outra empresa, descubra o que eles estão fazendo e que está funcionando bem. Certo? Então, pessoal, vamos lá. O 29. Tá? Então, diagnostiquei. Como é que está a minha situação? Qual é o próximo passo? Tá? É usar essas ferramentas. Ó, eu falei do CMMI, você pode usar também, quem fez gestão de projeto, o PMI, que é o gerenciamento de projetos. Por quê? Porque essa implantação da governança é um projeto. Ah, mas um projeto único? Não, são vários projetos. Ou você faz um projeto único com várias etapas. Eu sugiro fazer vários projetos pequenininhos. Tá? O COBIT pode auxiliar, a ITIL na gestão de serviços, certo? E o PMI na implantação. Então, o que são esses padrões? O COBIT, o CMMI e o ITIL que eu já falei para vocês, ele ainda tem que ser combinado com a parte de segurança, onde você vai ter as BS. Por que é BS, pessoal? Como tem a BNT no Brasil, BS é British Standard, padrões do Reino Unido, certo? Você tem o modelo ISO, você tem o ESCM, você tem o Price 2, o PMBOK, que são as melhores práticas do PMI, né? Os 6 sigmas, que normalmente o pessoal da área da indústria usa muito isso, que é o quê? Quando o desvio padrão está lá na sexta casa, resumidamente falando. Tá? Ou seja, você tem uma altíssima qualidade. E o SAS 70, que é o quê? A área de auditoria e para empresas de serviço, ou seja, a empresa que trabalha com o modelo SaaS. Então, o que é o ISO? O ISO é um padrão americano,
que vem da ANSI, American National Standard Institute, que é a ABNT de lá. O Brasil está vinculado pela ABNT a esse, e ela foi criada em 47 em Genebra, e é uma entidade não governamental que significa, em grego, ISO igual. Então os caras usaram o quê? Uma sigla, né, para já de uma palavra que existe. O COBIT é Control Objective for Information and Related Technology, ou seja, uma ferramenta para auxiliar você a utilizar a gestão de TI. E a guia é um guia para a gestão de TI e ele é recomendado pelo SCAF. O que o SCAF é? É vinculado às bolsas de valores. Como eu falei na primeira aula, nós precisamos garantir que tenha integridade, compliance, é uma frase que vocês vão ouvir muito, né? E eu estou organizando para que a gente possa fazer uma visita metalúrgica Ressulência. Eles têm um dos melhores compliance e a gestão de TI bem organizada. Tá? Então, quero ver se eu consigo marcar uma segunda de manhã para que a gente possa ir até lá. Aí só tem que organizar para que vocês possam ir até lá. A gente tem que combinar um dia, né? Tipo ir às 10 da manhã e ficar até meio-dia conversando lá com o pessoal. O COBIT, ele é um framework, então ele não é uma coisa pronta, você tem modelos que você pode aplicar. Tá? E ele traz as melhores práticas de gestão, certo? E ele independe da plataforma. Ah, eu trabalho com aquela coisa antiga, ainda tenho o quê? Tenho empresas que trabalham ainda com COBOL, com mainframe, como os bancos, eles usam o COBIT. Não, mas estou usando tecnologia de última geração, tudo em Java, Python, né? Tranquilo, o COBIT se adequa a qualquer tipo de tecnologia. E o COBIT é orientado ao negócio. Então, ele vê a TI como suporte do negócio. Aquilo que eu mostrei para vocês lá, o organograma da Votorantim, o organograma do Bradesco, que são empresas extremamente voltadas à área de negócios, onde a TI é o suporte. E ela nem está no nível de baixo, ela está ligada direto à diretoria principal dessas duas empresas. Né? Claro, existe o modelo do Itaú, etc. E tal, mas eu não consegui achar livre para que a gente pudesse ter. Tem alguns que agora estão escondendo essa informação, não estão liberando para que não haja o monitoramento dessas pessoas que estão nesses cargos. Por quê? Porque os hackers já começam a fazer o quê? Engenharia social e etc. e tal, atrás de conseguir burlar os sistemas. Então, nós temos o domínio do COBIT, ele tem um planejamento, aquisição e implementação, entrega, suporte e monitoração. Tá? Então você tem que planejar, por isso que eu pedi para vocês procurarem modelos de PDTI e quero que vocês gravem um videozinho mostrando esses PDTIs, pode ser no YouTube de vocês, a gente compartilha daí, certo? E quem tiver dificuldade, a gente pode fazer uma gravação especial, eu gravo para vocês. Cada domínio cobre um conjunto de processos da TI, somando 34 processos diferentes. Então, você começa a fazer o quê? Tenho a informação, planejo como eu vou obter ela, como eu vou controlar ela, faço a aquisição dela, da aquisição dela eu vou para entrega e suporte, ou seja, disponibilizando para o usuário final, faço a monitoração dessa informação, principalmente da qualidade dela e da segurança dela. Aí a gente vai ver os 3 pilares principais da segurança, que é o C e A, né? Que é confidencialidade, integridade e disponibilidade, sendo que o A é availability, em inglês, né? Availability. Então, o que está no planejamento? Tem que pegar o planejamento estratégico da empresa e fazer o planejamento estratégico da TI voltado ao planejamento da empresa. A arquitetura da informação, a direção tecnológica, qual o banco de dados que eu vou usar, qual a linguagem que eu vou estar utilizando nessa direção tecnológica, organização da TI, os relacionamentos, como é que ele se relaciona com as outras empresas, vocês podem ver, quanto mais a área da TI está mais embaixo na hierarquia, menos aquela empresa é tecnológica. É o exemplo do Instituto Federal. Poxa, ele está lá no 4º, 5º nível só. Por quê?
porque o nosso negócio é educação e a educação funciona sem o Cigarra estar disponível, sem o Moodle estar disponível, e esses sistemas têm dado problemas direto, né? Em vez de quando você vai ver, tá fora do ar, tá fora do ar. Mas isso não impede de a gente lecionar as aulas, certo? A comunicação da TI com a direção, a gerência dos investimentos. Então a gente planeja, é uma briga sempre para conseguir os recursos, assegurar o alinhamento com os requisitos externos, porque às vezes entra uma legislação e tu tem que se adequar. Por exemplo, a nova tributação, as empresas estão malucas para conseguir colocar esse projeto de tributação novo no ar. Nem o governo tem certeza do que ele está fazendo, tá? A avaliação de risco, a gerência de projetos e a qualidade. Para aquisição, o que você tem que fazer? Identificar as soluções. E aí eu vou mostrar logo em seguida, depois dessa aula aqui, a aula número 3, os conceitos de sistema de informação e os processos para aquisição de software. Adquirir e manter esse software, manter a infraestrutura tecnológica, desenvolver e manter os procedimentos, instalação e certificação, gerência das mudanças, a entrega e suporte para manter os níveis de serviço, o famoso SLA. Né? Vocês já viram quanto que custa uma internet garantida? É bem menos do que eles oferecem aí os gigas na tua casa e o preço é 3, 4 vezes mais caro, quando não mais. Por quê? Eu tenho que ter um nível de serviço, não pode parar nunca. Então, os bancos, as grandes empresas têm nível de SLA altíssimo. Né? A gente vai ver um pouquinho sobre o TIER, que é o nível do padrão dos data centers. Então, a maioria dos data centers tem que ter pelo menos nível 3 para cima de TIR. Por exemplo, o SIASC é nível 3, ele não conseguiu ainda o nível 4, porque ele teria que ter uma energia vindo de outro estado, uma rede exclusiva para ele, para que se caísse a energia da Celesc, ele pudesse ter a energia funcionando. Aí ele consegue o nível 4. E nível 5 é bem difícil de conseguir. Tá? A maioria está no nível 2, que tem gerador de energia, que tem a bateria de no-break. Então, bateria no-break fica no nível 1, tá? Nível 2 é quem tem gerador. Mas não garante continuidade. Assegurar a continuidade dos serviços, gerenciamento da capacidade, identificar e alocar custos, treinar os usuários, aconselhar os usuários, gerência de configuração, gerência de problemas e incidentes, gerência dos dados, gerência da infra e operações. Então, por exemplo, a R2 e a Efetiva em Rio do Sul e a Hardtech são 3 empresas que fazem muito monitoramento de servidores, de computadores de algumas empresas aqui da região. A T-System, que é de Blumenau e atende o mundo todo, tem 400 funcionários e quer dobrar a sua capacidade até 2028, eles querem contratar mais 400 pessoas, eles só fazem esse serviço de gerenciamento da infraestrutura e das operações. Eles ficam monitorando as fábricas, monitorando os sistemas. Eles trabalham, obviamente, muito com o SAP, que é um dos sistemas mais caros do mundo, mas a maioria das grandes corporações estão lá. Por isso que a T-System, por controlar a fábrica da Mercedes, da Volks, da Renault, os principais agentes da Fórmula 1, a T-System é um dos grandes patrocinadores das corridas da Fórmula 1. Afinal, eles são fornecedores de serviço para essas montadoras e as montadoras, obviamente, cobram apoio. Então, agora você patrocina a gente. Né? Então, era uma marca que aparecia muito quando eu era bem pequeno, que eu adorava ver as corridas do Nelson Piquet, depois mais jovem com o Ayrton Senna. E daí, quando eu fui para a Alemanha, eu entendi o que era a T-System no seu conceito global. Antes eu só achava que era uma vinculada à Deutsche Telekom, que é nada, é uma empresa grande, fantástica de monitoramento. Então, eles têm que monitorar processos, adequação de controles, auditorias e segurança independente. Então, essas 3 de Rio do Sul fazem aqui das nossas empresas da região e a T-System aí faz de um modo global. Né? Então, o COBIT saiu a primeira versão em 96, a segunda em 98 e
atual ela está no itgi.org, vocês podem acessar, certo? Vocês vão encontrar lá as informações delas. Usa um padrão EDIFACT, que é a troca de informações, além da ISO, né? A troca de informações entre fornecedores. Por que eu gosto de levar na metalúrgica? Porque o Pamplona também tem essa estrutura, só que o Pamplona não troca informações com seus clientes e fornecedores. A metalúrgica é obrigada a trocar porque ela está ligada às montadoras. Tá? Então, segue o Conselho Europeu da OECD, ou OCDE em português, e da ISACA, segue o americano da ITSEC, a TSEC, a ISO 9000, da SPICE e da TICT IT. Tem os padrões profissionais, a IFAC, a IPCA, SIAC, ISAC, IAA, PCE e tudo mais. Segue as práticas das exigências do ESF, do IBEG, o NSTI e o DTI. Tá? Tem ainda os padrões que a doutora Serena Sullivan apresentou para vocês naquela palestra na segunda-feira, dia 2 de março. E ele tem vários benefícios, porque ele auxilia a demonstrar o nível de controle interno, tem as recomendações, tem a gestão do desempenho. Então, o que ele usa? Essa BS Balance Scorecard. É bem legal isso aqui. Então, tem os indicadores. Pessoal, os níveis da BSC, que começaram lá atrás, hoje o pessoal usa muito no BI, que é mostrar o quê? Os níveis dos indicadores, ou por gráficos ou por velocímetros, que mostra qual é, que é a capacidade e quanto é que está sendo utilizado. Tem os modelos de maturidade de governança, tá? Então, esse aqui é do CMMI, o zero inexistente, o inicial é o nível 1, repetitivo mais intuitivo é o nível 2, o 3 é os processos bem definidos, o 4 é gerenciável e com medidas, e o 5 é otimizado. Se vocês pegarem o CMM, é isso que está lá. Tá? E ele é parceiro do COBIT. Por quê? Porque ele foca na gerência. A gente vai ver num material da 04 do gerenciamento de processos, ele mostra muito como é que isso funciona e que no Brasil esses 5 níveis aqui, tá, foram divididos em 7, porque precisava detalhar muito mais. Então, o Software Institute de Engenharia, né, Software Engineering Institute, o SEI, é que faz o CMM, é parceiro do modelo COBIT, tem indicadores de disponibilidade, risco, eficiência e confirmação de confiabilidade, tem as boas práticas de mensuração, que é quantos usuários eu posso ter simultaneamente. Passou de determinado número, eu tenho que começar a monitorar porque está tendo bolts em cima tentando derrubar o meu sistema. Né? Indicadores de desempenho da própria TI, indicadores das boas práticas e habilidades. O ITIL é a biblioteca das melhores práticas, é em inglês, por isso que ele é um BS, British Standard, certo? E o foco é na infraestrutura de TI e serviços para manter. O Johannes aqui, que está presente hoje na aula, trabalhou ali, ele sabe dos tickets abertos pelo pessoal de suporte, o que é respondido lá por cima pelo nosso amigo Emerson Montagna e pelo Juan e pelo Clóvis, e o que é respondido aí pelos estagiários que controlavam a 101 os nossos laboratórios. Então, o ITIL não se preocupa com o desenvolvimento de software, isso está lá no CMMI. Ele vê o que as melhores práticas da gestão depois que o software está pronto, com o gerenciamento da rede, o gerenciamento dos computadores, o uso de tickets, né? E ele tem a aplicação das melhores práticas. Ele envolve reorganização das equipes, distribuição dos papéis, né? Assim como qualquer projeto estrutural. Então ele é um modelo de referência, ele não é proprietário, cada um pode usar como quiser. Ele é um padrão de fato baseado nas melhores práticas e no modelo de referência, começando pelo quê? Pelos tickets. E aí você vai aprimorando até chegar no processo otimizado. Né? Então, se você não tem
Tudo que você não mede, você não tem resultados. Assim como a gente tem que fazer uma prova e tem que fazer trabalhos para medir o conhecimento dos alunos, a tua rede e a tua infraestrutura também precisa. Né? A padronização de terminologias com o ITIL, diretivas básicas, diretivas de funções, o checklist testado e aprovado, o que fazer e o que não fazer, o que é de competência da equipe interna, o que é de competência da equipe externa. No caso do Instituto, tudo que não é da equipe interna, eles abrem o ticket, vai para a equipe externa. Ah, mas isso aqui é do servidor, é e-mail. Poxa, isso é lá do DTI da reitoria. Né? Tem bem claro os papéis de cada um, certo? Então, nós temos os benefícios diretos ligados à gestão, uma eficiência, diminuição gradativa da indisponibilidade, reuso de soluções, não tem que reinventar a roda a cada vez, e um controle dos processos com menor incidência de risco. Tem de benefícios tornar os processos de gerenciamento mensuráveis. Poxa, quantos incidentes nós tivemos? A gente quer ver o sistema de ITIL, de controle que a metalúrgica tem. A gente fez visita no final do ano passado e a gente fez agora a visita com a professora Serena. Nossa, ela elogiou o sistema de gerenciamento e de segurança da metalúrgica rio-sulense. Então, atua na causa dos problemas e não só na resolução dos seus problemas, definição clara de transparência e responsabilidade, elimina redundâncias de tarefa e melhoria da qualidade, eleva o nível de satisfação, redução de custos, flexibilidade e menores impactos na gestão de mudança, por quê? Porque você planeja tudo antecipadamente, e os processos mais ágeis e relacionamento melhor com fornecedores e prestadores de serviços. O CMMI é uma evolução do CMM. Tá? Ele era só Capability Maturity Model, agora ele é integração. Por quê? Porque antes você desenvolvia tudo dentro da empresa, então você não precisava integrar. Hoje o que acontece? Só na metalúrgica são 60 diferentes soluções de softwares e módulos. Né? Não é todo módulo, software são 15, 16, mas são 60 diferentes módulos integrados para que a coisa funcione. É bem legal, parece assim uma colmeia o slide deles. Né? Os 5 níveis do CMMI que eu disse para vocês, que estava ali antes, e no Brasil eles são divididos em 7 no MPS-BR. Vamos ter duas aulas só de MPS-BR. Tá? Abrange 25 áreas do processo e o gerenciamento desses processos e a engenharia e suporte. A definição do processo organizacional com foco nesses processos, treinamento e desempenho de pessoal, integração de equipe e o gerenciamento ele tem que ter informações quantitativas desse projeto, os riscos, o gerenciamento integrado desse projeto com as outras áreas, gestão integrada com o fornecedor que vai fornecer as soluções, monitoramento e controle, planejamento e gerenciamento integrado de fornecedores. Por isso que a gente fez primeiro a disciplina de gestão de projetos. Tá? Na área de engenharia, aqui é a engenharia de software. Aqueles itens. Tem validação, verificação e integração dos produtos, solução técnica, desenvolvimento de requisitos e novos requisitos e o gerenciamento desses requisitos. Software está funcionando? Tem que ter o gerenciamento, o suporte, configuração, qualidade do processo, medição, análise tomada, análise de causa e resolução e o ambiente organizacional integrado. Então aqui está os níveis do CMMI, segundo o que está lá no manual deles. Tá? Espero que vocês tenham visto isso na engenharia de software, porque daí na MPS-BR fica mais fácil. O nível de maturidade, quanto maior o nível, maior a qualidade e a produtividade. Então, várias empresas aí estão certificadas. Quer ver? Ó? Níveis de CMMI no Brasil. Vamos pegar as empresas brasileiras, tá? Ó, vamos pegar aqui. Níveis de maturidade, a lista de empresa. Aqui, a IDS. Essa aqui. A IDS Brasil, quando eu estou falando isso, ela mostra quais são as empresas e o nível que elas estão em cada um dos momentos. Espero que abra logo.
Não mudou, vamos clicar aqui para ele mudar de página rapidão. Ele mostra as empresas. O que acontece? Você fazer uma certificação CMMI, ela normalmente é para empresas que trabalham... Oh, que pena, não está disponível. Não está disponível. Oh. Vamos ver se ela vai abrir agora. Que era para um PDF que lista todos eles. É, não está indo. Que pena. Mas aqui dá para ver, ó, tá? A Teledesign em São Paulo tem o SW, a Serpro, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, tá? Ó, eles falam do papel, mas eu queria a lista das empresas. Eu vou copiar depois esse modelinho aqui para vocês. Vou disponibilizar, ele só não está no momento liberado para... Vou tentar só a IDS Brasil. IDS Brasil. A IDS está disponível, beleza. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar nossa história, as comunicação, quem somos. Eu queria achar a lista das empresas. Formação, etc e tal. Vamos jogar aqui dentro. Empresas certificadas. Ver se ele vai achar. Empresas sem a palavra certificadas. Vamos aceitar os cookies, né, para ver se ele deixa nos... eles tiraram do ar. Deve estar atualizando. Ele não está disponível a lista das empresas. Mas quando ele liberar de volta, eu passo para vocês. Que é a IDS Brasil. Bom, e aí ele tem os órgãos certificadores de maturidade externa. No caso do Brasil, é a IDS que representa o SEI, que é o Software Engineering Institute. Tá? E tem o A-Center na Unicinos também, que é um dos órgãos certificadores. Tá? Ele faz o quê? Ajuda a criar. A MPS-BR é um órgão do Softex, que foi a implantação disso no Brasil de um modo geral. Certo, pessoal? Vou parar esse vídeo e vou começar o próximo já em seguida.